Então a gente vai ver como que os movimentos acontecem, o que causa o movimento. E aí vem lá a primeira lei de Newton, fala, bom, se o negócio está parado, ele vai ficar parado. Se o negócio está andando, ele vai ficar andando. A não ser que você interaja com o objeto. Aplica uma força nele. Aí você muda aquele estado. Aí vem a segunda lei de Newton e fala, bom, como você faz isso? Você aplica uma força F, o objeto tem uma certa massa, e isso vai dar uma aceleração. Cara, vai mudar a velocidade dele. Se ele está parado, ele pode andar. Se ele estava andando, ele pode parar ou andar mais rápido. Assim, desacelera ou desacelera o objeto que a gente está lidando aí. Numa forma mais geral, na verdade, isso aqui só para dar na verdade, verdadeira mesmo, força não é massa vezes aceleração. É a variação do momento linear no tempo, derivada do P aí no tempo. Quantidade de movimento ou momento linear são os dois nomes mais comuns. A ideia do momento linear é quando começa a tratar de colisões, por exemplo. Começa a entrar mais no detalhe ainda. Eu estava vendo cinemática, movimento. Agora eu quero ver a dinâmica, como que uma força altera esse movimento. Entrando mais no detalhe aí, a gente vai precisar ver conservação de momento, linear, que esse P aí, esse cara, e coisas mais para frente. Esse P é a massa do cara vezes a velocidade dele. Agora, olha só, se o P é massa vezes velocidade, você tem uma multiplicação de dois caras aqui. Então, você tem que fazer regra da cadeia. Massa vezes a variação da velocidade, mais a velocidade vezes a variação da massa. Normalmente, a gente trata as coisas com a massa constante. A massa de um objeto não varia. Normalmente não varia. Tem casos que sim. Alguém consegue pensar num caso onde a variação de massa é importante durante um movimento de um objeto? Aí, combustível no carro. No combustível do carro, especificamente, pensa assim, bom, qual que é a taxa de perda de combustível? Né? Você tem combustível, então a massa, você queima ele, aí parte dele vira gás, que sai pelo escapamento. Então, está perdendo massa. Para carros, essa variação de massa é tão pequena, né, o nosso DMDT, comparado com a velocidade do carro e a própria massa do carro, você fala, nem preciso me preocupar com isso. Eu posso fazer essa aproximação. Mas tem um caso que é muito mais exagerado, onde você gasta combustível de um jeito ridiculamente rápido. Num foguete, né, pode ser um foguetinho, pode ser um foguete da SpaceX, pode ser um foguete para lançar um ônibus espacial, grande parte da massa inicial que tem do foguete antes do lançamento é combustível, que você precisa, né, para dar a força necessária para poder atingir a velocidade de escape, né, e sair da gravidade. Então, essa parte começa a ser importante. Então, quando você vai falar de foguetes, você tem que tratar força dessa forma aqui, né, vendo a variação da velocidade e a variação da massa. Normalmente, a gente pode falar, esse cara aqui é zero. E aí, se aquele pedaço é zero, então aqui V dMdt é zero, então sobra o quê? Massa vezes nosso dVdt aqui. Peraí, dVdt é o quê? É aceleração. E aí sim a gente cai no formato que a gente conhece da lei de Newton, tá? Que é mais usual no dia a dia. Isso é só um parênteses aí para ver que essa coisa é muito maior do que o que a gente lida no dia a dia. Né? Já use uma simplificação. Tá? Então, peraí. Se eu estou lidando com força, né, força, muito de novo aqui, massa vezes aceleração. Mas aí a gente já viu que, a aceleração é vetorial, né? A gente pode escrever que a aceleração, a gente tem uma certa componente AX numa direção, a Y na outra direção, e a Z na nossa terceira dimensão. Então, se eu tratar esse cara aqui por M multiplicando lá, então tenho MAX, MAY, MAZ, no fim eu tenho o quê? Eu tenho três componentes. Eu posso ter, né? Três componentes da força. E isso vocês já viram na física 1. Certo? Vocês tinham várias forças, aí tinha que combinar as forças, fazer uma soma vetorial para achar uma certa força resultante. Então você pode ter um monte de forças aplicadas aí, que no fim vão ter três componentes, ou duas, ou um. Você faz a soma vetorial daquelas forças todas. Na física 1, não estava vindo estática. Então, no fim, dava zero. Agora não. Agora vai dar alguma coisa, vai ter uma resultante, vai ter uma força resultante. Então, vai ter uma aceleração. E aí a coisa anda. Da mesma forma que a gente podia achar o módulo da aceleração, da velocidade
né, fazendo o Pitágoras para força também. O módulo da força, simplesmente aqui o F, vai ser o Pitágoras das nossas forças aqui. Que forças são essas? Depende do caso, tá? Vai bater o olho aqui rapidinho, relembrar algumas das forças da Física 1, que são basicamente as que a gente vai usar. Força vetorial, então tem módulo de direção e sentido, a gente pode quebrar nas 3 componentes que a gente tem usado, o I, J e K, certo? As 3 componentes cartesianas, ortogonais entre si. E se eu aplico a força num objeto em massa m, ele vai ganhar uma aceleração. Então ele vai ter um vetor aceleração que eu posso relacionar com vetor velocidade, com vetor posição, e junto a cinemática que a gente viu até agora com a dinâmica. Então, só para jogar uns exemplos aqui no ar, posso escrever força do mesmo jeito que vocês têm visto. Por exemplo, uma força 3i mais 4j. Né? Aí você fala, peraí, isso aqui vai ter um módulo 5 newtons. Né? Isso é um treino pitagórico. Você pode achar a direção da força se você quiser. Você pode ter uma força que varia no tempo. Por exemplo, você fala 3t e menos 8j. Tá? Então, a força pode ser constante, nesse primeiro caso. Pode variar no tempo. Pode ter a função que for aqui, que depende da força. Depende do que está aplicando essa força. Mas a gente vai começar no mais simples. A gente vai usar basicamente as forças que vocês já viram da Física 1. Então, as forças que a gente vai trabalhar aqui. Força-peso, que era um caso muito especial. Então, a gente nem chama de F, a gente chama de P, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. O A, só que é um A especial, então a gente chama de G. Você pode até escrever dependendo de como você define o eixo Y, né, o nosso eixo vertical, se é para baixo, se é para cima, você pode escrever dessas duas formas aqui, certo? O sinal que ele fala, o menos G, porque o menos é a direção menos J. Dependendo de como você orienta o eixo, vai ser positivo ou negativo. A outra força que vai ser importante para a gente é a força normal. Essa vocês também já viram. A força normal é quando a gente tem um objeto que está encostado em outro. Então, aí entra a terceira lei de Newton, onde tem ação e reação. No plano, a força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Se essa superfície é horizontal, então a força normal é vertical. Que nada mais é do que a reação de uma coisa para segurar isso. Você apoia um copo numa mesa, por que o copo não quebra no chão? Porque a mesa está segurando o copo. Essa é o N, essa força normal, é a força da mesa resistindo ao peso do copo. Se você põe um negócio pesado demais em cima de uma coisa que não aguenta o peso, quebra. Certo? Ele não tem resistência o suficiente, aí quebra, não vai ter normal, porque não vai ter mais um contato, e a coisa cai e fura pela sua superfície. Tá? Essa é a ideia da normal. A gente pode ter um objeto encostado num plano inclinado, o peso, lembrando que é sempre para baixo. Tá? Vou lembrar isso, um cuidado que a gente tem que ter. Já vi muita gente pondo o peso inclinado aqui, com um ângulo em relação ao vertical. É o peso, né? A gravidade sempre aponta para o centro da Terra. A normal não, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Aqui no caso, a caixinha e a superfície estão paralelas entre si, então a normal é perpendicular àquele cara. Aqui às vezes você tem uma situação que você tem uma coisa que está encostada assim, de lado, ou até na parede. Normal aqui encostada no chão. Apontada para onde? Para cima, porque ela é perpendicular à superfície de contato, que a superfície é o plano, é o chão, tá? Porque aqui o bloco vermelho, aqui ele só é um ponto. Imagina no caso mais ideal possível, é só um cantinho do cara que está encostado lá. A superfície mesmo é o chão. Então, isso é normal daqui. Vamos chamar esse ponto A, só para dar nomes. Nesse caso aqui, encostado na parede, para onde é normal? Do lado esquerdo, porque de novo é normal aqui, vamos chamar esse de ponto B. Normal é perpendicular à superfície de contato. Tá? Imagina assim, você encosta na parede, você vai lá e põe a mão, se apoia na parede. Você está fazendo força na parede, a parede resiste àquela força, então aplica uma normal. Se a parede não aguentar, você fura a parede e você cai. Como a gente não está na parte de resistência de materiais, a gente assume que nada quebra aqui, né? A gente não precisou se preocupar até agora. Será que aguenta o peso? Será que o fio aguenta a tensão? Será que... aguenta. Um dia não vai aguentar. Um dia a gente tem que se preocupar com isso. Então, essa é a força normal.
força mais que a gente vai precisar trabalhar? Assim, a gente tem a força mecânica aqui, que é a nossa força elástica, que vocês trabalharam principalmente isso como molas. Sei lá, eu comprimi uma mola aqui na parede, uma mola, e essa força elástica vai ser uma força, para cá se eu comprimir a mola, eu estou na força elástica, eu vou chamar de K, por causa de cada mola, vai ser o K da mola, o coeficiente elástico da mola, vezes o quanto que a mola foi comprimida. E essa força, vamos usar aqui, vamos usar T. Se eu comprimir a mola para lá, a força é de reação, ela quer esticar a mola. Esses dois caras aqui estão em sentidos contrários. Se a gente pensar usando aqui o vetor de direção, vamos falar que o F está no I, escalar, né? Não tem direção, só um número, e o D, o vetor de quanto a mola esticou, está no mínus, está para o outro lado. Isso aqui é mais para lembrar, a gente não precisa geralmente se preocupar com o sinal aqui, porque intuitivamente a gente sabe para que lado que a força da mola vai, né? Você comprime para um lado, a força vai para o outro lado. Você aperta a mola, quando você solta, a força vai para o lado contrário. Então, intuitivamente, a gente apõe o sinal lá. Mas não custa nada lembrar que é uma força elástica, uma força de reação também. Você comprime a mola, a força vai para o lado contrário. Você estica a mola quer voltar para a posição original, uma força de restauração. E o D aqui, geralmente a gente pode chamar de delta X, delta D, X. Depende do exercício aí, é a compressão ou elongamento da mola. Beleza, só dar uma revisada básica aqui. Aí acho que a última força, se não me engano aqui, se não esqueci de mais nenhuma, é a nossa amiga força de atrito. A força de atrito também vocês lidaram já um pouco lá na física 1. Cara, aqui, num plano horizontal, esse plano está horizontal, tá, gente? Se eu faço uma força, vamos ver se eu faço uma força F para esse cara aqui andar para a direita, a faixa aparece para onde, gente? Aparece para a esquerda. A gente geralmente até desenha ela aqui embaixo, porque a gente sabe que é o atrito, isso aí. Né? É aquela rugosidade, muitas vezes microscópica, entre os dois materiais que, digamos, resiste àquele movimento. Aí lembrando que a gente pode, na verdade, colocar essa força de atrito, lembrando os conceitos aqui. Como a gente não está preocupado com o tamanho, com a forma do objeto, né, momento de inércia, rotação de sólidos, essas coisas são bem mecânicas. Então eu posso tratar esse objeto como se fosse simplesmente um ponto onde toda a massa está lá no centro de massa dele, então eu posso pôr a faixa aqui, ó, desenhar aqui. Então ela é sempre contrária ao movimento. Se existe atrito, você tem uma força resultante, o cara está andando. Bom, se está andando, na verdade, pode até estar andando por velocidade constante, você tem uma força de resistência ao movimento da faixa. O módulo da faixa é o coeficiente de atrito vezes a normal desse cara, que é a normal, que é o peso dele. Só que lá na Física 1, a gente praticamente só tratou sobre o atrito estático, que as coisas estavam paradas. Só que agora a gente também vai ter que se preocupar com o atrito cinético, o atrito dinâmico também às vezes aparece. Geralmente o que acontece? Imaginem uma situação. O atrito vem dessa rugosidade microscópica, muitas vezes, das superfícies que a gente está trabalhando. Quando são sólidos, quando é fluido, a gente até conversou isso lá na atividade de laboratório, que aí tem resistência, tipo resistência do ar, é uma coisa muito mais complicada, então a gente não lida com isso ainda, porque falta algumas ferramentas da matemática para isso ainda. Dos sólidos é mais fácil. Agora imagine o seguinte, tem uma situação dessa aí, e por experiência eu garanto que vocês todos já passaram por isso. Você tem uma coisa pesada, você quer empurrar uma caixa pesada, você começa a empurrar e não vai. Você vai empurrando e não vai, você vai fazendo mais força, mais força, mais força, aí anda. Aí dá até meio que um tranco, né? Tum, e vai. Aí você vai indo, aí você consegue empurrar e manter, e empurrar a caixa. Isso por quê? Imagina que lá no detalhe é como se aquela rugosidade, quando está estático, está parada, é como se estivesse enganchado. Tá? Isso é uma analogia, tá? Não necessariamente é desse jeito. Então, para tirar daquela posição, você tem que fazer muita força. Depois que vai, aí vai travando em cima ali e anda. Isso, vou tentar os nomes aqui, estático e cinético. Por causa disso, na prática, o que acontece é que o coeficiente estático
tem um valor numérico sempre maior do que o cinético. Se a gente puder fazer um gráfico da força que você tem que fazer, força que você faz para fazer um negócio andar no tempo, né? Imagina essa caixa pesada que eu comentei, está lá, essa caixa aqui em cima. Você faz força, 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 tem uma FAT. Você está fazendo força e o negócio não está andando. Você faz mais força, você faz mais força, mais força. Aí de repente anda. Aí a força que você precisa fazer cai e fica mais ou menos constante aqui, porque é como se tivesse, imagina empurrar uma caixa em cima de um chão cheio de pedrinha, de cascalho, vai chacoalhando. Essa fase aqui, vocês viram na física 1 também, né? Essa primeira fase aqui está estático, tá? E essa aqui é do cinético, está andando. Tá? Então, daqui a força máxima é de onde você tira o coeficiente estático. E depois aqui vai ter o coeficiente atrito cinético. Lembrete porque depois, quando a gente chegar na parte de fazer conta aí com os exercícios, tem hora que vai ter um caso que o negócio está andando ou está parado, ou estava parado e começa a entrar em movimento. Então, essa distinção desses dois casos, que número que eu uso, é importante. Tá? E de qualquer forma, lógico, os dois são calculados da mesma forma. Tá? Então, a FAT é o coeficiente de atrito vezes a normal. Outra coisa também prática, né? Quando a gente vai empurrar uma caixa pesada, geralmente a gente tenta fazer aqui até uma força meio que para cima, né? Você não vai empurrar só para o lado, você tenta dar uma levantada, né? Faz uma levantadinha. Então você faz a força meio que para cima. Se você aumenta a força aqui, ó, peso é o mesmo. O peso da caixa não muda. Mas espera, é normal, você não levantou totalmente, né? O ideal é levantar o treco pesado do chão, para não ter atrito. Mas às vezes não dá, pesar demais. Se você decompõe aqui a força que você está fazendo em Fy e Fx, você vai ter que a normal mais essa sua força y, aí você chega num ponto tá parado, né? Não vai subir nem descer a caixa. Então a resistência é zero, então isso é igual ao peso. Quer dizer que a normal vai ser o peso menos essa força que você está fazendo para cima. Então a normal é menor do que só o peso do cara. Aí a FAT é menor. Aí é mais fácil empurrar, certo? Beleza, o que mais que a gente precisa tratar aqui? Tá, a gente também tem as polias fixas. A ideia da polia fixa é que ela simplesmente muda a direção da força que a gente está aplicando, certo? Você tem aqui um peso, vai ter uma força T, e aí então essa força T vai vir para cá. Tá? Então a polia fixa só muda a direção da força que a gente está aplicando. Aí a gente tem a nossa amiga polia móvel. Já fizemos isso, acho que todo mundo fez isso aí no laboratório. Mas vamos dar uma lembrada aqui. Qual que é a propriedade da polia móvel? A gente vai ter então uma polia que está fixa, onde eu penduro um negócio lá, um bloco A. Então a polia, que ela vai andar junto com um bloco B pendurado aqui. Então o fio que está preso no A, vem aqui, dá a volta por cima dessa polia, vem aqui, dá a volta por baixo da polia móvel e prende lá no teto. Bom, vamos analisar esse caso aí. O que acontece? Bom, tem o peso do corpo A, tem o peso do corpo B, beleza. Olhando esse cara aqui, tem a força tensora do fio, que passa aqui também na polia, que vem aqui. É o mesmo fio, né? Então é sempre T. O fio não pode estar esticado com duas forças diferentes, né? Aqui na polia móvel a gente tem o fio que liga no peso B, então tem um outro fio, então tem uma outra força T1. E no bloco B tem o peso dele, a força T1 para cima. Se a gente escreveu as equações de cada um aqui, né, e aí a gente pode analisar esse cara aqui. Começa sempre força é massa de aceleração. Força resultante. Até porque é a somatória das forças. Vetorial. Então, forças horizontais, forças verticais. Nesse caso aqui, ninguém tem força horizontal, só força vertical. Então, posso até falar, é tudo J. Então, não preciso nem escrever o J, vou tratar só com sinais positivos e negativos do J. Pensar só em modo. O A, é o peso do A, menos o por Y crescendo para baixo. Nesse cara aqui. Menos o T, igual a massa do A e a aceleração do A. O B, mesma coisa, somatória das forças, massa de aceleração. Se esse cara está descendo, então está puxando, esse cara aqui está subindo. Então eu vou até mudar o sinal aqui, ó. Fazer esse cara aqui positivo. Não. Vou falar que o P, o T1 é para cima, positivo, menos o peso do cara para baixo. E a aceleração, então, é positivo, porque eu decidi por o Y para cima. Eu posso mudar? Sim, posso escolher cada corpo, mudar o sinal daquele cara? Posso. Repara que se eu mudar o sinal, né, escolher que o Y, que o vertical é positivo para baixo, então o T1 fica negativo,
o MAB fica negativo e o PB fica positivo. É a mesma coisa que multiplicar isso tudo por menos 1, tanto faz. Só tem que ser coerente. Se as forças estão com o Y para cima, crescendo, então a aceleração também tem que estar. Senão dá besteira, dá errado. Aí a polia, então agora a polia, eu vou olhar as forças, a gente aqui, vocês viram lá no laboratório, que pera, a polia é real, ela tem massa, então ela tem peso, coisas acontecem por causa disso. Aqui a gente vai tratar como se fosse uma polia real. A massa dela é tão menor do que a massa do A e do B, que eu falo, ela não tem peso. A massa dela é zero. Vou fazer a mesma coisa, massa vezes força resultante, massa da aceleração, aí eu vou olhar lá. Eu tenho também, se esse cara está subindo, B está subindo, essa polia está andando junto, ela também vai subir. Pera, elas estão presas. Então a aceleração da polia é igual a aceleração do B. Tá? Então já vou usar isso lá. Se ela está subindo, também vou pôr o Y positivo para cima, para facilitar a minha vida. Então, tenho 2T para cima, certo? Tem o T aqui, ó, e tem o T aqui. O T1 para baixo, negativo. Massa da polia é zero. Se eu trabalhar agora essas três equações, ó, sistema de equações, aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual naquele que a gente fez no experimento lá das polias móveis. Vamos supor o primeiro caso, equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Esse cara é zero. Não vai andar. Depois a gente vai fazer ele andar. Aqui é zero. Aqui também. T1, eu vou até substituir aqui. Ó, daqui vou ter 2T é igual a T1. Então eu vou substituir ali o T1 já. 2T menos PB igual a massa, a aceleração do B e, de novo, equilíbrio estático. Ele pode estar andando com velocidade constante. Então, peraí, se eu fizer o quê? Se eu multiplicar o caso de cima por 2, e somar as duas equações aqui, pode substituir, pode fazer do jeito que quiser, tá? Tanto faz, dá na mesma. O bom desse jeito é mais rápido. E se eu somar aqui o 2T com menos 2T, isso morre. Eu vou sobrar com 2PA menos PB igual a zero. Então, isso me diz que PA é a metade do peso B. Então, se eu quiser manter esse cara equilibrado, eu só preciso o PA só ser metade do PB para manter isso aí em equilíbrio, seja dinâmico, seja estático. Quando o sistema de polia móvel está andando, esse cara aqui subindo e esse cara aqui descendo. O A subindo e o B descendo. O atalho, aqui para descobrir a relação de acelerações, é o seguinte. Qual vai ser a aceleração da polia móvel? Que, no final das contas, como a gente viu antes, a aceleração da polia móvel é a aceleração do corpo B pendurado nela. O atalho é o seguinte. A aceleração da polia vai ser a aceleração do que estiver preso no lado esquerdo da polia, vamos chamar de A esquerda, mais a aceleração do que estiver preso no outro lado, do direito. Se a polia estiver de lado, vai ser então o fio de cima e o fio de baixo, né? Dividido por 2. O que está preso do lado esquerdo da polia aqui? Ó? O fio vem aqui, vem para cá, desce aqui. A gente tem a aceleração do corpo A. Na esquerda, a gente tem a aceleração do A, mais do lado direito. Esse fio está preso onde? Está preso no teto. Qual a aceleração do teto? O teto anda? É zero. O teto não anda. Então, o atalho aqui que a gente pode usar é que a aceleração da polia, que é igual à aceleração do corpo B lá, que está pendurado nele. Claro que isso pode ter outros nomes, né? Pode ser B e A, ao contrário. O cara que está pendurado na polia móvel é a aceleração do corpo A sobre 2. Em módulo, tá? É que, na verdade, se você pensar no sinal, um sobe e outro desce. Vou até por aqui. Em módulo. Tá bem? Então, esse é o atalho que